Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui se vale a pena investir em fundo imobiliário. Então o tempo passa rápido, né? Passa rapidinho. Então aqui eu já estou há quase 3 anos, né, investindo em fundos imobiliários. E eu vou mostrar para vocês aqui se vale a pena ou não investir em fundo imobiliário, tá? Vou dar algumas dicas para vocês também, que é bem interessante, porque assim, quando você já passou por essa fase, né, de começar a investir, você vai cometer muitos erros, tá? É erro pra caramba. Então, isso é normal, tá? Todo mundo vai cometer esses erros. E esses erros, ao longo do tempo, eles vão ficando na sua carteira, tá? É igual a minha aqui. A minha tem até bastante erro, tá? Mas aí eu vou mostrar pra vocês aqui se é interessante. Isso aqui, eu vou falar, esse negócio é uma coisa minha, tá? E eu acho que é interessante. Agora eu quero ver vocês aí também, se vocês acham interessante fazer investimento em fundo imobiliário, tá? Então eu assisti alguns vídeos também, né, que o pessoal, muitos criticam, não, porque sua carteira você investe só em fundos imobiliários, sua carteira é muito arriscada, esse negócio. Galera, é assim, o risco, ele já está, na renda variável, o risco já está ali assim que você começa, tá? Você está investindo em ativos de risco. Então, não tem jeito você chegar e falar, não, esse aqui é bom pra caramba, esse ativo aqui é bom, esse aqui é bom. Não tem isso, tá? Antes o pessoal vinha, BBSE é ótimo, excelente e tal. Agora tá todo mundo desabou, né? O BBAS3, o Banco do Brasil também é a mesma coisa. Não, o Banco do Brasil, tal. Eu tenho até ações do Banco do Brasil também, que eu invisto também, tá vendo aqui? Tenho 32% aqui em ações, né? E o resto é fundos imobiliários. Então eu vou mostrar nesse vídeo aqui para vocês se vale a pena. Eu quero que vocês tirem as suas conclusões, se vale a pena ou não, tá? Então eu vou mostrar alguns pontos para vocês aqui. A minha carteira está negativa. Eu vejo alguns vídeos, pessoal analisando carteira de outras pessoas. Não, porque aqui é um ativo muito arriscado, eu não compraria. Lógico, você olhando assim fica fácil, né? Eu quero ver você começar, né? Você começando. O cara está falando isso porque ele já está, né? Ele já está investindo já há um certo tempo. Então ele não iria cometer esse erro mais, tá? Mas para você que começa, fatalmente isso vai acontecer. Você vai cometer alguns erros. Mas só lembrando, isso aqui é risco, tá? É risco. O tempo todo é risco. E o risco maior que tem aqui, galera, é risco país, tá? O Brasil não é fácil para você fazer investimento, seja lá o que for. Uma renda fixa, em qualquer coisa, é muito difícil. O governo quer arrancar tudo, né? Quer arrancar tudo de você. Então, o que você vai ganhando de juros ali, alguma coisa, ele quer meter a mão. Então, é assim o tempo todo. Aqui no Brasil não é fácil. O ideal mesmo é o mercado americano, mas você tem que também conhecer também, tem que ter grana também para investir também. Não adianta você chegar lá, só tenho R$ 300, vou investir no mercado americano também, não é interessante, tá? Não vejo por esse lado, você precisa ter grana. Por exemplo, aqui eu estou investindo há 3 anos, mas é aos pouquinhos, todo mês vai investindo aos pouquinhos. E eu vou, daqui a pouco vou dar mais vou passando um vídeo aqui e vou dando algumas dicas para vocês também, ok? Então, galera, o tempo passa rápido demais, né? Então, aqui eu comecei a investir aqui no mês 10 de 2022, só para você ter uma ideia. Então, agora nós estamos no mês 8 de 2000, mês 9 de 2025 e já são quase 3 anos investindo em fundos imobiliários. Vocês dão uma olhada aqui em cima que a minha carteira ela tá com a variação negativa de 5,88% negativa. E essa variação negativa, por que está acontecendo isso aí? Pois justamente porque Banco do Brasil, tá? Tem alguns ativos de fundo que eu vou mostrar aqui na frente também, que eles caíram, né, e não voltaram mais, tá? O IFIX continuou subindo. Vou mostrar também o gráfico do IFIX aqui para vocês terem uma noção. E esses ativos não voltam, tá? E se voltar vai demorar um pouco, porque depende muito da economia do país, entendeu? Depende muito. Então o risco país hoje está muito elevado, tá? O IFIX está subindo, a gente fala, daqui a pouco ele desaba, entendeu? E você não sabe nem por que ele desaba, porque já era para ter desabado, né? Mas não,
desaba. Ele continua firme, quer dizer, o mercado está pagando para ver, né? Está apostando que a política se resolva, né? Porque do jeito que está é desastre, né? Do jeito que está, mais na frente nós vamos ter problema seríssimo. Então, galera, é assim, o pessoal, não, mas eu vou investir em renda fixa. É a mesma coisa, o governo vai meter a mão lá também, não é seguro também não, tá? Não tem nada de seguro, tá? Ah, eu vou investir na poupança também, não tem nada de seguro também não. O governo do jeito que está aí, ele pode fazer o que ele quiser, tá? Se ele quiser meter a mão no seu dinheiro que está lá no banco, ele vai fazer. Estamos vendo agora o Banco do Brasil com risco altíssimo, né? Risco muito alto. Então, o Banco do Brasil precisa ter coragem para investir, né? Precisa ter coragem. E não só o Banco do Brasil, as estatais em geral está muito problemático, tá? Ah, Petrobras é outro também, né? Os ativos do governo são uns lixões mesmo, né? Fica difícil de você investir, porque esse primeiro ponto, ele já é um ativo de risco. E você tem mais o governo, que é outro ativo de risco, ferrou, né? Então vira um lixo mesmo, né? Tá meio complicado. Então ficar atento com isso. Então aqui eu comecei a investir, você vê que aos pouquinhos sempre vai subindo, tá? Nesse ponto aqui, já tem uns 3 meses mais ou menos, eu já não estou investindo tanto, tá? Não faço aporte mais. Os aportes que eu faço é muito baixo, ou então eu faço só investimento do dividendo, né? Então, só para você ter uma ideia, a minha carteira está negativa, tá? Tem esse ponto que está negativo. Mas só eu vou mostrar aqui alguns pontos só para vocês terem uma ideia. O valor investido até agora deu 42.624,31, tá? E meu saldo bruto nesse momento é 40.118,92, tá? Aí você vai falar, mas tá perdendo aqui. Galera, isso aqui é a variação, é uma oscilação que vai ter, tá? Não tem jeito. Tem carteira de algumas pessoas que está positiva. Por quê? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco por que é que é. Tem algumas carteiras que estão super positivas. Então, aqui, nós vamos dar uma olhada aqui, aqui nós temos as ações. Banco do Brasil aqui hoje tem uma queda de 16%, só para você ter uma ideia. A única ação aqui minha que está positiva, aqui, só para você ter uma ideia, é a Cine Proptech, que muita gente critica isso aqui, né? Não, porque esse negócio eu tenho 532 ações dela. Ela está me dando um bom retorno, né? Eu estou aqui com uma rentabilidade de 24% e uma variação de 6%, tá? Ela está positiva na minha carteira em 6%. E por que é que essa rentabilidade isso aqui? Isso aqui é os dividendos que ela já pagou, galera. Isso aqui paga muito dividendo, tá? Muito dividendo. Então ela tem uma política, né, que ela sempre está fazendo redução de capital e em tempos ela dá uma paulada, né? Sempre ela vai fazendo isso, já tem muito tempo. Então quando o capital dela começa a aumentar muito, ela vai, reduz e distribui. Então é uma empresa que ela não cresce, ela vai mantendo sempre aquele mesmo valor e fazendo a distribuição para o cotista, ok? Vale também é outro em baixa também, Metal Leve, tá? Queda também, essas que eu tenho. Eu tinha até mais, mas eu tive que dar uma mexida na carteira e tive que vender, tá? Tem que vender algumas ações, mas tem até uma aqui que é mais arriscada, a RECV também é mais arriscada, já tem uma queda boa também. Essa positiva que eu comprei 100 ações dela só, mas isso aqui é mais apostas futuras, tá? Mais com trade futuro mesmo. Mas ela caiu muito, mas também eu não vou vender ela não, por enquanto não, tá? É uma empresa também que ela depende muito da economia do país. Ou seja, tem muita coisa que está dependendo muito de economia do país. Então, é assim que funciona. Tirando as ações e passando para os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eu tenho primeiro aqui o XPCA, tá? É um FIAGO. E ele tem uma variação negativa de 9%. É uma rentabilidade de 9%, né? Isso aqui é os dividendos que ele vem pagando. Ele já me pagou muito dividendo. Esse aqui é um dos erros que eu vou falando para você. Foi um dos primeiros que eu comecei a comprar, né? Foi logo no início também. E eu comecei a comprar na louca, né? Fui comprando o MXRF11 e fui comprando muito. Fui comprando. Era só ele, só que eu comprava. Então chegou nesse patamar aqui, ok? Só que ele caiu e não voltou mais. Só para você ter uma ideia, meu preço médio é 8,67 e agora está 7,87, tá?
Mas teve problema também, tá? E superou o problema, tá? É assim que funciona. Passou 3 meses aí num momentos bem complicado e superou. E tem desafio pela frente, né? Estou falando com o atual governo aqui também que não vai dar refresco para o setor do agro também não. RZTR já é mais recente, mas mesmo assim está com 16% de rentabilidade, tá, na carteira. Uma variação de 7%. E aqui é o ponto, tá? Aqui é o ponto. Você vai começar. Agora nós temos os fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários que nós temos o IFIX, tá? O IFIX, só para você ter uma ideia, ele subiu pra caramba, ele já rompeu até o topo histórico dele, que era aqui em 3.421, e já rompeu, tá indo embora, tá? Só que aí é aquele velho ponto, né? Aquela velha história. Tigar, por exemplo, é um bem arriscado. Esse aqui também foi outro que eu também comecei a comprar também, no começo também, e ele paga um bom dividendo, tá? Mas está super negativo na minha carteira. Tá? Porque exatamente é esses erros que eu cometi. Agora, o erro que eu cometi foi o quê? Foi comprar ele? Não foi, galera. Não foi comprar ele, não, tá? O erro que eu cometi foi comprar esse fundo com preço muito elevado. Quando eu comecei, o IFIX lá em cima, tá? Muito elevado, muito esticado. Então, hoje eu não faço mais isso. Por exemplo, o IFIX está muito esticado, eu não vou fazer investimento, eu vou investir no dividendo, tá? Os dividendos eu vou fazer um investimento, que é para quê? Porque sempre tem que fazer isso, e eu vou mostrar para vocês ali o resultado também, tá? Aí o cara fala, não, mas o fundo, porque você está com um fundo muito arriscado, tem que comprar fundo de tijolo. Beleza, tá aqui, ó, XPML, 8% de queda, tá? E já caiu mais ainda, porque ele vem recuperando aos pouquinhos aqui. Mas você vê que o IFIX subiu, está no topo aqui, e ele não subiu, né? Aí muitos já vão começar a encher a paciência também. Não, ó, o IFIX aqui em cima, dos seus 3.500 pontos, mas XPML não sobe. Entendeu? Por que não sobe? Porque é um setor que está impactado exatamente com a política do governo. E vai continuar, entendeu? Ah, não, mas você tem que investir em HGLG. Outra porcaria, galera. Não adianta, entendeu? Não adianta. E outra coisa também, eu não tenho o HGL, eu já tive o HGLG, vendi, porque não adianta, tá? O ativo é bom, mas não me paga nada de dividendo, é um dividendo horrível, tá? E aqui eu coloquei até um fundo novo na carteira, tem pouco tempo, tenho 230 cotas dele, que é o Mana 11, tá? Estou comprando ele aos poucos, estou comprando ele com dividendo, só para você ter uma ideia. Vou pegando os dividendos e vou comprando. Tem um IFRA aqui que tem uma oscilação, já foi mais, mas já tem 11% aqui também, né? Bem, de rentabilidade, né? Tem o BTHF, 38% de rentabilidade, só para você ter uma ideia, o BTHF. Por que ele está nessa rentabilidade? Porque eu comprei ele em preço bom, certo? Então não adianta. Tem até esse cara aqui também que eu venho comprando ele devagarzinho, só tem 2 cotas, só para você ter uma ideia. Não vou chegar aqui e quero comprar 10 cotas do cara. Não vou fazer isso. Por que eu não vou fazer isso aí? Porque ele está super esticado, né? Está muito esticado. Está em 94,89. Na realidade o valor patrimonial dele é mais acima. Mas mesmo assim eu acho que ele está muito esticado ainda. Tá? E ele paga um bom dividendo. Tá? Um dividendo excelente. Então é assim que funciona. Não adianta você comprar um ativo com um valor muito elevado. Espera a oscilação do mercado, né? O IFIX está subindo aqui forte, mas uma hora ele vai fazer essas correções aqui, tá? Ele vai descer igual desceu aqui também, ó. Aqui, ó. Desceu aqui também, tá? E aqui é a mesma coisa, mas na frente ele vai desabar também. Mas vai cair por quê? Ninguém sabe por que ele vai cair, mas ele vai cair, tá? É assim que funciona o mercado. Então por que eu vou comprar agora? Isso também serve para Bitcoin também, tá? Então, Bitcoin está lá em cima, agora eu vou comprar porque Bitcoin tá legal. Aí toma um prejuízo e fica chorando depois, né? Não é assim que funciona. Tem que esperar vir a oscilação para você fazer o investimento, ok? Então, renda variável, ela é assim. Você precisa do fator preço. Se não tiver, não adianta você pegar seu dinheiro e comprando lá no topo, que uma hora vai descer, ok? Vamos passar aqui só para essa parte dos proventos, tá? Só para você ter uma ideia aqui como é que nesse longo
dos anos aqui. Eu vou colocar aqui aqui está no anual, vou colocar aqui no mensal, tá? Então, no mensal, o meu primeiro dividendo que eu peguei lá atrás foi R$ 20, tá vendo? Foi no mês 11, né? 2022. Foi o meu primeiro dividendo que eu peguei. O segundo já caiu e foi subindo aos poucos. Esse sobe e desce aqui, tem bastante, isso aqui foi devido às ações, tá? Tem época que as ações pagam muito, então tá esses saldos assim. Então teve um mês aqui que eu peguei 614 de dividendos, só para você ter uma ideia. Então as ações, quando elas começam a pagar, paga muito. Semig, que eu tenho Petrobras. Petrobras eu nem tenho, já vendi a Petrobras, tá? Fiz a venda da Petrobras, está com um pouco de lucro ainda. Mas, porque a Petrobras está muito arriscada, tá? Semig é outra também, que pode dar um BO danado também aí. Então eu resolvi, até Semig vendi também. Mas eu tinha poucas ações, você vê que é 35 aqui, 40 da Petrobras é pouco. Não é muito não. E os fundos imobiliários, todo mês eles vêm me pagando, tá vendo? Então, vem pagando um bom dividendo. Vou mostrar para vocês aqui. Então, estou recebendo em torno aí um pouco mais de R$ 300 por mês. Tal. Então, todo mês eu tenho em torno aí dos 300 e poucos reais para fazer o investimento. Por exemplo, aqui, 326 no outro mês. Esse mês aqui já vai aqui em R$ 359 também, né, que eu venho fazendo, que vem caindo na conta. E só para você ter uma ideia, desse tempo para cá, de dividendo já foram R$ 7.236,30 de dividendo que ele vem me gerando nesses 3 anos. E aí, vocês respondem aí, tá interessante, não tá? Outra coisa, outro ponto que é bem interessante também. Muita gente coloca, não, mas é melhor investir em outra coisa. Sim. Se você falasse, não, é melhor investir, é a opinião sua. Você pode fazer esse investimento, não tem nenhum problema. O importante é você investir, tá? Esse é o ponto mais interessante. Aqui no anual, aqui, só para você ter uma ideia, o primeiro ano deu R$ 36, né? O segundo ano, tá vendo? Já deu 1.177,36. No segundo ano, 2.000, tá vendo? Esse ano aqui já vai passando de 3 mil reais já de dividendo. Tá vendo? E a quantidade investida que eu venho colocando não é muito, é pouco. Por quê? O valor que eu venho investindo é baixo, tá? Por exemplo, 3 meses, já 3 meses que eu não invisto mais. Não estou tirando dinheiro do bolso, estou investindo só os dividendos, tá? E por que eu invisto só nos dividendos? Devido e fixo muito esticado, tá? Então, isso aí eu não faço mais. Então, alguns ativos que eu tenho em carteira, que o pessoal também coloca, não, mas aí vai vender no prejuízo? Não, galera, venda. Se está no prejuízo e você vê que o ativo não está correspondendo, não está muito legal, faça a venda. Só não faça a venda e vai gastar em outra coisa, né? Você procura um ativo melhor posicionado, tá? E faça o seu investimento, tá bom? Pegar aqui, por exemplo, eu podia pegar ele aqui e comprar mais, né? Comprar mais dele aqui e baixar o preço médio. Mas ele não tá interessante ainda. Porque, apesar quando o mercado começar a voltar, mas a gente não sabe se volta aqui, tá? Isso aqui vai dar um BO danado aqui no Brasil, vai encrenca feia. Então, se você ver aqueles fundos de tijolo, né? Não, o fundo de tijolo vai explodir. Não vai, galera. Cada medida que o governo toma é piorando mais essa situação desses fundos. O que está se dando bem hoje é fundo de papel, tá? Então o fundo de tijolo tem um RZTR aqui, que isso aqui é um fundo de tijolo, tá? Isso aqui não é ligado ao agro, mas não é um fundo de papel não, tá? Não é um fiagro não. Então tem um XPML aqui só e tem aqui o IFRA. O restante é mais fundo de papel, como vocês estão vendo aqui, ok? Então, para você que está começando, galera, se for começar agora, nesse exato momento, com o IFIX muito esticado, comece devagar, tá? Devagarzinho, sem alvoroço, comprar uma cota, 2 cotas, só para você ir testando ali só. Mas não compre muita coisa, porque isso aqui desaba, tá? Isso aqui vai chegar uma hora que isso aqui vai pro chão com força, tá? Isso aqui vai desabar e aí você não tem muito... Se você comprar agora mesmo, quando isso aqui desabar, a sua carteira vai ficar negativa. E qual é a garantia que tem? Que ele volta. Não volta, tá? Dificilmente volta. Então, e quando volta, demora muito, tá?
Aqui eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Os fundos, mas a HGLG, por exemplo, tá? Vou dar esse exemplo aqui, que eu uso bastante o HGLG. Não é um baita fundo, tá? Você vê gente falando bem do HGLG, né? Mas o HGLG tá aqui, ó, enroscado. Não sobe isso aqui mais nem ferrando, galera. HGLG não sobe, tá? Por quê? E se subir, ele pagando R$1,10, né? Se eu colocar aqui para vocês, olha a situação do HGLG, né? Deu até uma alta nesse ponto aqui. Tá vendo esses pontos aqui? Mas não segura, né? Desabou de novo, tá vendo? E agora vem tentando agora subir aqui, mas provavelmente isso aqui vai cair, tá? Isso aqui deve dar uma queda que bem forte. Por quê? Se ele cair muito, fica interessante para compra, tá? Se ele buscar esses patamares aqui nem 140, uns R$130 ali, ele começa a ficar interessante para você comprar ele. Nesse valor que ele está aqui, não fica. Né? Aí o cara fala, não, mas se ele vai subir, se ele subir, piorou, né? Aí fica ruim para dividendo. Né? Vai pagar um dividendo péssimo, né? Um dividendo horrível, né? Se você colocar aqui se você for pesquisar aqui o HGLG, por exemplo, HGLG, por exemplo. Você vê que ela tem aqui, ó, é 8,48% ao ano, né? Quer dizer, tá ferrado, né? É um dividendo péssimo. Não, vamos comprar HGLG. Para que vai comprar HGLG? Ah, mas ele pode valorizar. Beleza, se ele subir, o dividendo fica bom ou não? Não fica, né, galera? Se ele chegar no valor patrimonial aqui de R$162, que é o valor patrimonial dele, fica interessante isso? Não fica. Tá? Fica horrível, é um dividendo péssimo. Então não adianta você vai investir para não receber um dividendo ruim, né? Não faz sentido. Então esse aqui é um dos exemplos, né? Que quem for comprar agora, mas ele pode valorizar. Isso aqui pode bater lá R$200. Mas é só isso, dividendo péssimo. Não tem como você fazer. Você vai querer arriscar pegar todo o seu grana e jogar aqui no HGLG? Não dá certo, né? Então, galera, é essa dica que eu venho falando para vocês aqui, para tomar cuidado, tá? Então, a minha carteira é essa, tá? Aí, como você não sei se vale a pena, né? Eu quero que vocês falem aí, comentem aí, se vale a pena investir em fundo imobiliário. Só lembrando, né? Vai ter vai ter muito dividendo até dezembro, né? Então, aqui, por exemplo, Cine Proptech também vai ter uns dividendos bem doido, hein? Então, acho que é para o próximo, dia 17 desse mês, a Cine já vai... Eu tenho até cripto aqui um pouquinho também, tá vendo? Tem uma valorização de 27% aqui. Investi um pouquinho só, mas está subindo pra caramba. E logo vou vender ela também. Então, só para você ter ideia, Cine Proptech, tá? A Cine Proptech é uma que ela vai pagar um baita dividendo, tá? Então, fiquem alerta aí que ela vem subindo forte também, tá? Então ela vem com uma alta muito elevada. E a Cine Proptech eu tenho até uma estratégia para ela. Se ela bater acima de R$10, eu vou fazer a venda dela, né? E se ela não chegar até lá, eu vou aguardar os dividendos dela. Então tenho essas duas opções. É o que for maior eu tenho que fazer. Não tenho saída. Então é isso, galera. Então a dica é preço, busque preço bom. Se não tiver preço bom, não faça um investimento. Invista aí em outra coisa, tá? E senão você vai ter um problema, ok? Galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda bastante a fortalecer o canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.